Nós pedimos, Senhor Deus, graça, Senhor, sobre graça, que o Teu Espírito Santo continue a nos conduzir. Nós Te louvamos, ó Deus, pela presença dos nossos irmãos queridos, ó Pai, que vieram aqui, Senhor, Te adorar juntamente conosco. Eu oro que eles sejam ricamente abençoados, ó Deus. Fala a todos os nossos corações essa hora, Deus. Nós precisamos ouvir de Ti, precisamos receber do Senhor a Tua palavra que nos sustenta, que nos purifica, que nos fortalece, que nos transforma, Senhor. Então, que a Tua palavra tenha efeito total essa noite sobre as nossas vidas, Senhor, e faça além do que nós podemos pedir ou pensar nessa hora, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém, queridos. Eu gostaria de fazer primeiramente uma revisão, sobre do nosso estudo, daquilo que nós falamos a semana passada, e então falarmos do ponto dessa noite. Deu uma pequena travada aqui, eu espero que vocês tenham paciência comigo. Muito bem. Então, o tema da carta aos Hebreus é Jesus, o grande sumo sacerdote. Nós veremos e olharemos para Jesus como o grande sumo sacerdote. Vocês sabem que a figura do sacerdote, principalmente a do sumo sacerdote no Antigo Testamento, tinha um ofício importantíssimo, de uma vez por ano, adentrar ao Santo dos Santos, em favor do pecado do povo. E Jesus, Ele é o nosso grande sumo sacerdote, e essa noite eu espero que nós possamos mergulhar um pouquinho mais sobre esse assunto. O versículo-chave do nosso estudo de Hebreus é Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E o esboço da carta é o seguinte: a carta está dividida em 5 grandes seções, e que fala da superioridade de Jesus em 4 delas, e a última sessão são exortações para a prática da fé. Então, primeira sessão, Jesus é superior aos anjos. Segunda, Jesus é superior a Moisés. Terceira, Jesus é superior ao sacerdócio arônico ou levítico. Quarta, Jesus é superior à lei. E quinta, Jesus é digno de toda perseverança. Inclusive as canções que os irmãos estão ouvindo hoje, elas falam sobre essa perseverança, Jesus como a nossa grande esperança. O desafio do autor de Hebreus, irmãos, é escrever para um público, para um povo que estava sendo perseguido por causa da sua fé. Então você imagina esse grande desafio de escrever para irmãos que estavam tendo seus bens confiscados, que estavam à beira de ver seus familiares sendo mortos, a fim de que negassem a sua fé. Então esse é o grande desafio do autor de Hebreus, encorajar esses irmãos a não desistirem da fé, a permanecerem fiéis a Jesus e não negarem o Senhor. O autor da carta aos Hebreus, diferente das demais cartas do Novo Testamento, não nos é dito quem é o autor da carta aos Hebreus. Alguns estudiosos se dividem principalmente em relação a Paulo, Barnabé, Lucas, Apolo, Clemente de Roma e Priscila, esposa de Áquila. Na verdade, nós não sabemos quem é o autor. Nós vimos a semana passada que possivelmente não foi o apóstolo Paulo, porque essa carta ela foi escrita por uma segunda geração de discípulos, e Paulo ele recebeu o evangelho diretamente do Senhor, como ele afirma em Gálatas e outras cartas. Mas nós temos um perfil do autor, nós temos algumas características. Esse autor que escreveu a carta aos Hebreus, ele é um judeu helenístico, ele tem a fala grega, ele não mora na Palestina, ele está fora dos limites de Israel. E uma outra grande característica é que ele é um intelectual apaixonado pelo Senhor. Ele é intelectual porque a sua forma de escrita, ele escreve no grego, é muito, não rebuscada, mas muito bem escrita, é algo muito culto, muito erudito, e essa carta ela é comparada ao Evangelho de Lucas, na sua escrita, na sua forma,
e sendo considerada ainda mais intelectual. Os destinatários da carta, o livro também não fala um grupo, um nome, uma cidade específica, mas com certeza também nos dá características ao grupo a quem foi escrito. E algumas dessas características são 5. É um grupo judeu, é um grupo de judeus. Essa carta é escrita a um grupo de judeus que também tinham a fala grega, ou seja, não ficavam em Israel, estavam fora da área da Palestina. A terceira característica era um grupo imaturo, era um grupo que já devia estar ensinando a outros pelo tempo de caminhada, porém eles se comportam como bebês na fé, precisando de leite e não de alimento sólido. Então, quarta característica era um grupo que estava sendo perseguido, que já havia sido perseguido pela fé antes, que estava sendo perseguido, e o autor agora os exorta a continuarem firmes, porque ele sabe que uma perseguição ainda maior estava por vir contra esses irmãos. E a quinta grande característica desse grupo que recebeu a carta de primeira mão é que eles estavam muito próximos da apostasia, de abandonar a fé em Cristo Jesus. E por essa razão o autor ele vai escrever de forma tão eloquente, tão enfática, né, insistindo, urgindo para que esses irmãos permaneçam fiéis à fé cristã. E nós vimos ainda a semana passada a data da escrita. Essa carta foi escrita entre 65 e 70 depois de Cristo. E nós paramos no propósito da carta. Nós simplesmente falamos que o propósito dessa carta aos Hebreus são 2. É um propósito duplo. É exortar os irmãos a rejeitarem os ensinamentos judaicos locais e a permanecerem fiéis a Jesus. Esse é o grande propósito da carta aos Hebreus. Ajudar os irmãos, ou fortalecer os irmãos, para que eles possam rejeitar as heresias, aquilo que está destruindo a fé deles, né, em Cristo, e serem fiéis, perseverarem fiéis, apesar das perseguições, a seguir Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O versículo 22 do capítulo 13 fala o seguinte: irmãos, eu peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação, na verdade o que eu lhes escrevi é pouco. Então no último capítulo da carta, o autor ele fala: irmãos, eu quero que vocês suportem a minha palavra de exortação. E essa palavra de exortação ou sermão é como uma súplica que eles pudessem ouvir algumas palavras duras, né, algumas palavras que não eram fáceis para que aquele grupo recebesse, principalmente por causa da sua imaturidade na fé. Mas ele pede, por favor, receba, medite, pense nisso, receba no coração essa palavra para que vocês possam ir bem, né, para que vocês possam permanecer fiéis e fortalecidos na fé. E ele fala, na verdade, que eu escrevi é pouco, porque isso mostra o coração do autor, né, querendo que esses irmãos pudessem perseverar e não ser destruídos, né, por essas heresias e pela apostasia. Bom, nós vamos olhar 2 pontos hoje, que é a intensidade das exortações do autor. Essa carta de Hebreus, uma das características dela é que ela tem um teor de exortação altíssimo, ainda maior do que qualquer outra carta do Novo Testamento. O autor ele não deixa para exortar apenas no final, mas ao longo das 5 grandes sessões ele exorta, e você sabe que exortar é encorajar, exortar é um dom do Espírito Santo. Nós precisamos de exortadores no corpo de Cristo, pessoas que encorajam umas às outras a continuar firmes, a não desistir. O exortador, uma das características dele é que Deus usa ele com esse dom, né, do espírito de exortação, para ajudar os irmãos a fazer aquilo que eles não estão fazendo. Então, se o irmão está enfraquecido, não consegue orar, ou não consegue estar em comunhão, ou ler a palavra, esse exortador ele vai falar palavras de ânimo, palavras que vão fazer esse irmão agora ter a coragem, a força para orar, para ter comunhão, para meditar na palavra de Deus, para estudar a palavra, para não desistir. Então, o autor da carta aos Hebreus é um exortador, ele é um encorajador, e ele está dando tudo o que pode para que esses irmãos não esmoreçam, não desfaleçam,
mas perseverem. Então nós precisamos ver a intensidade dessas exortações dele. E o segundo ponto, nós vamos ver o objetivo do propósito da carta. Nós vamos olhar mais intensamente sobre esses dois pontos de rejeitar as heresias, quais eram essas heresias e como eles poderiam permanecer fiéis a Cristo. Tá bom? Então esse é o desafio que temos para essa noite. Eu quero falar em primeiro lugar, irmão, sobre a frequência das exortações. Então, exortações são apelos, né, para que a pessoa faça alguma coisa. Então, nessa frequência de exortações que o autor usa, né, para trazer os seus leitores ao propósito, né, de se aproximar de Jesus, de rejeitar o que não presta, ele vai falar muitas exortações implicitamente, né, de forma que está lá no texto e você não percebe, mas pelo menos 30 vezes elas são explícitas, elas são muito claras, elas são muito fortes, na verdade. Ele vai usar eu insisto, eu urjo e eu imploro muitas vezes. E muitas vezes essas expressões estarão traduzidas como vamos lá, vamos fazer isso agora, né? Então vamos tomar essa atitude agora. Não vamos deixar para amanhã, não vamos protelar. Não vamos concordar comigo agora que isso é certo, que isso é bom, que você já sabe e deixar isso. Não, vamos fazer agora. O que nós temos que nos acertar com Deus precisa ser acertado agora. Nós não podemos concordar com o pregador ou com o irmão e falar, eu tenho que mudar, eu tenho que me acertar com Deus, eu tenho que fazer isso e deixar para fazer isso, sabe Deus quando, né? Nunca faz. Então, nós precisamos tomar essa atitude de se acertar com Deus hoje. Amém? De nos acertar com Deus agora. Né? Deus está falando conosco agora. Então, nós temos a responsabilidade de responder a Deus agora. Amém, queridos? Então, esse é o coração do autor e é isso que ele espera dos seus leitores. E é o que Deus espera de nós, não é? É o que Deus espera de nós, que o nosso coração esteja alinhado com o dele hoje, que a gente não protere, que a gente não enrole, que a gente não faça como criança, mas que a gente faça como aquele que anseia ardentemente por um relacionamento ainda mais firme, né, mais fiel, mais próximo com o nosso Salvador. No capítulo 4 do livro de Hebreus, versículos 14 e 16, nós lemos o seguinte, irmãos: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Veja, irmãos, identifica para mim qual é a exortação desses dois versículos, qual é o verbo de ação que ele pede para que os irmãos façam. Ele diz no versículo 14, olha, já que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, ele diz então que só nos resta fazer uma coisa: nos apegar com toda a firmeza à fé que nós professamos. E fala, não é hora de brincar, é hora de confiar completamente, totalmente, e se agarrar a essa fé com toda a firmeza. Confie em Deus, Ele é tudo que nós temos, né? Jesus é tudo que nós temos, é a nossa única esperança. E aí no versículo 16 ele dá uma outra palavra de exortação. Qual é o verbo que ele diz, irmãos? Versículo 16, aproximemo-nos do trono da graça. Então vamos nos aproximar, não vamos só ter um entendimento intelectual, né? Vamos praticar isso, vamos fazer isso, vamos nos achegar ao Senhor, ao trono da graça. Como? Com toda a confiança, com toda a ousadia, uma outra tradução, com toda a ousadia, com toda a fé, nós podemos nos aproximar do trono da graça e receber misericórdia e encontrar graça que nos ajude, quando, irmãos? No momento da necessidade. Então, se você tem necessidade de Deus, você tem esse caminho, né? Esse livre acesso ao trono da graça dele, onde você pode receber ajuda
no momento da necessidade. Misericórdia, compaixão. Deus, Ele não vai te esmagar se você buscá-lo. Ele não vai esfregar na sua cara o quanto você não presta. Ele vai ter compaixão de você. Ele vai receber você, Ele vai fortalecer você. Ele vai abençoar, Ele vai instruir você. Em nome de Jesus. Então, o autor está falando, então vamos fazer isso agora. Não deixe para amanhã, vamos fazer isso agora, vamos quebrar nosso coração na presença de Deus, não é? Uma outra frequência de exortação que ele usa são os imperativos, né? Faça isso, não faça aquilo. E muitas vezes eles estão né, de várias formas, são traduzidos de várias formas, esses imperativos, mas eu quero dar um exemplo, no capítulo 12, versículos de 12 a 16, eu quero ler com você, diz aqui, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Quantas exortações, não é? Quanto apelo, né? De forma forte, né? Ele suplica para que o povo faça aquilo que é certo, aquilo que precisa fazer, ou não faça, né? Aquilo que não deve fazer. Então, agora a gente vai falar sobre o estilo da narrativa, né? Como que o autor ele escreve essa carta, e a gente vai olhar um pouco do estilo retórico dele, né? O quanto ele é eloquente na sua oratória. Eu não quero que seja, por mais técnico que seja, eu não quero que seja alguma coisa simplesmente informativa, porque a gente vai olhar essa característica que não tem como fugir desse livro, né? Está lá, e Deus está usando esse livro dessa forma, a gente precisa conhecer, para que principalmente a gente entenda o quanto o coração desse autor estava insistindo para que os leitores pudessem cumprir o propósito. E isso é muito importante. Se a gente perder o coração do autor, nisso que a gente vai ver, a gente perdeu a carta inteira, tá bom? Então, prestem bastante atenção agora que a gente vai olhar esse estilo retórico. Eu vou falar de 3 recursos, né, retóricos que ele usa na sua carta. Eu vou falar primeiro dessa síncresis, né, em grego, do versículo 11 ao 28 do capítulo 7, e na verdade, o que é isso? Ele começa a colocar várias características, né, ele quer enfatizar o ponto dele, ele quer convencer seus leitores, então ele começa a elencar vários pontos para poder esclarecer aquilo que ele quer que os leitores façam. Então, eu quero ler para você versículos de 11 a 28 do capítulo 7, e ele vai falar sobre Melquisedeque, vai falar, na verdade, sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. Ele vai provar para nós o tema do nosso livro, né? Jesus, o grande sumo sacerdote. Aí eu quero que vocês prestem atenção como que ele faz isso, tá bom? Diz lá, capítulo 7, versículo 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor, descendente de Judá,
tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, mas visto que vive para sempre, Jesus tem o sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito, para sempre. Então você percebe a comparação, desde o início ao fim, a comparação entre Jesus e os sacerdotes. Então ele vai falando vários pontos, né, de quanto Jesus é superior a todos os sacerdotes. E eu enumerei todas as características para facilitar, mas você pode estudar em casa. Ele fala de 8 características nessa parte. Ele fala da paternidade, da genealogia, do nascimento, morte, ofício, ações, status e conquistas. Tudo isso para enfatizar um ponto: Jesus é superior ao sacerdócio levítico. Jesus é superior a qualquer sacerdote. Não se compara Jesus com qualquer outro sacerdote. É esse o ponto dele. E você vê como ele convence a gente, você vê como ele faz a gente se render a essa verdade, porque ele não simplesmente fala aquilo que ele acredita, ele explica, ele vai profundo naquilo, e isso é poderoso, né, irmãos? Então, um outro dispositivo retórico que ele usa se chama exempla, que na verdade são ilustrações, né, ou exemplos, para ele enfatizar um ponto também. E aí eu quero que você leia em casa, tá? Nós não vamos ler aqui, o capítulo 11 de Hebreus. O capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar uma lista daquilo que a gente chama dos heróis da fé, né? E ele vai falar lá de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, os israelitas, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os demais profetas. E ele vai falar desse povo todo o quê? Ele vai falar isso, que nenhum deles abriu mão da sua fé quando perseguidos. Então, quando você lê o capítulo 11, você não tem quem não se emocione, né? Porque o capítulo 11 fala da fé dessas pessoas, né? E você vê como que o autor, ele fala, né, de uma maneira que corta o nosso coração, como o Espírito Santo usa nesse autor para falar conosco. Acredito que todos aqui já se emocionaram lendo o capítulo 11 de Hebreus. E o ponto, irmãos, é esse. Quando você lê capítulo 11 de Hebreus, você tem que lembrar: nenhum desses irmãos abriu mão da sua fé quando perseguido por causa da sua fé. Nenhum deles. Então, como eles perseveraram em meio às perseguições, meu Deus, qualquer um que lê se rende.
eu não vou desistir também, eu vou perseverar até o fim, em nome de Jesus, eu vou ter a força no Senhor, para não abrir mão da minha fé, para não desistir, para não comprometer a minha fé. Então, essa é uma outra forma como ele usa a sua retórica. E por último, há uma expressão hebraica chamada kol vahomé, que na verdade é traduzida de algumas formas, que é um outro dispositivo literário usado pelo autor, e eu quero que vocês prestem atenção em só mais esse, tá bom? Ele é traduzido de leve para pesado, de menos para mais, de pequeno para grande ou de simples para complexo. Na verdade, é quando o autor ele pega uma afirmação, que a plateia concorda, conhece, para poder falar de uma outra afirmação que talvez, se ele não usasse esse recurso, pudesse causar algum tipo de resistência. Mas, quando ele usa esse recurso, as pessoas entendem, elas são mais facilmente prontas para aceitar, para abrir o coração. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Hebreus capítulo 10, versículos de 28 a 29, diz assim o autor: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Veja quão fortes são essas afirmações, mas dá para entender o que o autor está falando, não é? Quando ele fala, olha, quem desobedecia a um ponto da lei de Moisés, qual era a consequência? Morte. Morte. E todo mundo que ouvia ele concordava, porque eles sabiam, eles eram judeus, eles sabiam que quem desobedecesse à lei de Moisés era merecedor de morte. Aí ele fala então, quanto pior não é o julgamento daquele que rejeita o próprio Filho de Deus, que pisa, que insulta o Espírito da graça divina. E aí eles param e pensam, realmente, quão pior castigo merece aquele que rejeita o próprio Filho de Deus. Então eles foram convencidos, dessa maneira, através desse outro recurso literário. Bom, esses são exemplos que nos ajudam a ver a urgência do coração do autor em convencer os seus leitores do perigo que eles estavam passando, mas agora a gente vai ver o objetivo das exortações dele. Nós vamos ver os 2 pontos, Primeiro, nós vamos olhar o que seriam essas heresias ou ensinamentos judaicos que estavam afetando a fé deles, e por último, nós vamos ver como eles poderiam permanecer fiéis a Jesus Cristo como Messias. Então, primeiramente, como que eles podiam rejeitar os ensinamentos locais? A gente sabe, irmãos, que a perseguição que esse grupo de irmãos estava passando era uma perseguição diferente. Eles não estavam sofrendo uma perseguição religiosa simplesmente, como os cristãos estão sendo perseguidos, mas os judeus também estão, todos aqui que têm alguma fé estão sendo, não, eles estavam sendo perseguidos por crer em Jesus especificamente, por crer que Jesus Cristo é o Salvador deles, porque era uma comunidade judaica, era uma comunidade de judeus, então a pressão contra a fé deles vinha principalmente dos judeus. Lembra do livro de Atos dos Apóstolos? A princípio, Jesus ia às sinagogas pregar, próprio Paulo ia em sinagogas pregar, mas de repente, essa abertura ao cristianismo foi se fechando, até para as pessoas que pensavam que o cristianismo era uma facção, uma seita judaica, aquilo foi ficando muito claro que não tinha nada a ver. A oposição dos judeus contra o cristianismo se tornou cada vez mais clara, cada vez mais intensa. E esses irmãos foram perseguidos mesmo pela fé em Jesus Cristo. Então, essa perseguição que eles estavam seguindo era para negar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E é muito claro pelos escritos do livro de Hebreus que se eles concordassem em aceitar alguns traços, alguns ensinamentos judaicos, eles iam ficar bem.
sabe? Nada de ruim ia acontecer com eles. Era como se aquela comunidade judaica estivesse de olho neles, né? De marcação cerrada neles, e qualquer coisa que eles fizessem, é como se eles estivessem prontos para entregá-los, né? Para entregá-los por causa da fé deles. E eu paro e penso, né? Como nós reagiríamos numa situação como essa, né? Se você sabe que as pessoas à sua volta estão na espreita, né, vendo como que vai ser a sua adoração, a sua atitude de fé para entregar você. Será que você abriria a mão, você deixaria de ser cristão, não agiria como um filho de Deus, como deve, como o Espírito Santo pede para que você faça, para que você não tivesse sofrimento, para que você não tivesse alguém que você ama próximo de você sofrendo algum dano, algum prejuízo? Será que você comprometeria a sua fé? Ou você permaneceria fiel? Né? Então é importante a gente parar e pensar nesse momento, porque essa era a realidade desses irmãos. E eles não eram irmãos tão fortes na fé. E é isso que torna o autor de Hebreus ainda mais preocupado, ainda mais eloquente, ainda mais determinado em convencê-los, porque eles estavam quase cambaleando já, eles já estavam quase se entregando. E é interessante que o autor de Hebreus, ele não aborda assuntos como Jesus lidou com os judeus, como o farisaísmo, né, a hipocrisia, ou o legalismo, né? Os assuntos, as heresias, ou as perversões da fé, aqui em Hebreus são diferentes. É uma observação muito importante para nós. E eu vou falar para vocês de onde que vem essas observações, tá bom? Primeiramente, eu quero falar de Hebreus 13, versículo 9, diz aqui: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos, é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Então ele está fazendo uma comparação muito clara sobre o coração ser fortalecido pela graça de Deus, ou por alimentos cerimoniais. Então, esses alimentos cerimoniais que ele chama aqui de ensinos estranhos, era uma dessas questões que estavam confundindo esses irmãos. Muitos dos judeus locais estavam falando: se você não come de certa forma, você está errado, você está agindo contra Deus, você está em pecado. E isso era um dos ensinamentos estranhos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses ensinamentos estranhos para vocês. Mas para falar sobre isso, eu quero lembrá-los que no século passado, né, século 20, né, bem na metade, na década de 50, não sei quantos lembram, foram achados pergaminhos do Mar Morto, os pergaminhos do Mar Morto no deserto de Qumran. E esses pergaminhos foram achados, assim, centenas deles, que era a própria palavra de Deus, era a Bíblia, né, era o Antigo Testamento. Então, várias cópias do Antigo Testamento foram encontradas, assim, provando assim, a autenticidade, né, da nossa Bíblia, né, o quanto ela é real, o quanto ela foi preservada. Então, esses achados, eles foram muito importantes, né, para provar para o mundo que a nossa fé não foi simplesmente inventada, né, são escritos reais. Mas foi encontrado também, junto com esses pergaminhos do Mar Morto, nesse deserto, nessa caverna de Qumran, outros escritos que não têm nada a ver com a Bíblia. E eu vou falar alguns desses escritos para vocês, mas o mais interessante é que nesses escritos que foram encontrados, né, juntamente com esses pergaminhos, eles abordam todos os pontos críticos, os problemas que o autor de Hebreus ele trata nessa carta. Então, o que os estudiosos acreditam? Que essa comunidade, né, para quem o livro de Hebreus foi escrito, e não se tratava só dessa comunidade, haviam várias comunidades judaicas fora de Israel que estavam sendo influenciadas por esses escritos, por esses documentos, que estavam pervertendo a fé deles totalmente.
Isso é muito, muito interessante. Então, o autor de Hebreus, provavelmente, ele estava ciente dessas heresias, né, dessa influência que esses irmãos estavam sofrendo por causa desses escritos, e ele estava combatendo. Ele estava combatendo a fé cristã, refutando essas heresias através da carta aos Hebreus. Então, isso é muito interessante para nós. Quais eram esses livros extra-bíblicos, né, que estavam afetando a fé dos irmãos? Eles se chamam, são vários. A regra da comunidade, olha só, a regra da comunidade, o pacto de Damasco, o pergaminho de guerra, o Midrash em Melquisedeque e primeira Enoque, né? Duas porções de primeira Enoque, o livro dos observadores e o livro dos sonhos. Então, os assuntos que esses livros tratavam, né, exatamente aquilo que o autor de Hebreus vai refutar, vai combater, usando a própria palavra de Deus. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso agora, mas só para vocês saberem que era normal para os apóstolos eles combaterem essas heresias. Paulo, ele combate isso em todas as suas cartas, né? Efésios e Colossenses, as comunidades, tanto em Éfeso como em Colosso, estavam sendo profundamente afetadas com algumas heresias locais, diferentes dessas, mas Paulo, ele tem que escrever uma carta para combater essas heresias, para ajudar os irmãos a colocar o foco e a fé em Jesus, na palavra de Deus e não naquilo que estavam obrigando eles a crer. E dessa vez, em relação a esses achados, a esses escritos. Bom, 4 tópicos encontrados, né, no livro de Hebreus e nesses manuscritos extras bíblicos, né, de Qumran. Você vai encontrar esse assunto, né, em grande escala, comidas cerimoniais. Como nós lemos lá no capítulo 3, versículo 9, havia ensinos estranhos, falando que essa comunidade só poderia comer comida consagrada. Não podia comer nenhum tipo de comida que não fosse consagrada, né? E a gente vai mais tarde poder entrar mais profundamente sobre essas comidas e práticas, mas isso se encontrava nesse livro chamado A Regra da Comunidade. E eles tinham que obedecer a isso, né? Se eles não quisessem ser perseguidos. Um outro ponto também combatido no livro de Hebreus são ensinamentos elementares ou ensinamentos básicos. São ensinamentos que falam sobre arrependimento, fé, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. O autor de Hebreus, ele fala que esses são ensinamentos elementares, são elementos básicos, né? Nós, quando viemos à fé em Cristo, devemos saber o que se trata, né? O que se trata sobre arrependimento, fé, batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. É algo que a gente tem que saber, né? Se você não sabe, faça doutrinas, em nome de Jesus, né? Você tem que saber essas coisas, são elementos básicos. Mas esses livros, eles dão uma ênfase muito grande a essas coisas, né? Como os legalistas gostam de fazer. Nossa, mas é assim que você lava a mão? Está errado. Se você não lavar desse modo até o cotovelo e não fizer tal maneira, isso não serve de nada, né? Você está poluído, você está contaminado, você vai contaminar as pessoas que estiverem à sua volta. E aí todo um drama em cima daquilo, né? Faz com que os olhos das pessoas saiam de Jesus e da graça que há em Cristo para aquilo que as pessoas são capazes ou não de fazer. E a gente sabe que as coisas mudam, né? Mas a prática, né, é a mesma, né? As pessoas estão sempre inventando teorias para que você tire os seus olhos da graça que há em Cristo Jesus e volte seus olhos para aquilo que você mesmo é capaz ou não de fazer. Então, muito triste isso, mas era a realidade desses irmãos, né? E não só a regra da comunidade, mas o pergaminho de guerra também dava muita atenção para esses ensinamentos elementares que eles gostavam de enfatizar. Em Hebreus capítulo 6, versículos de 1 e 2, o autor fala o seguinte:
Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, o autor ele faz um apelo. Parem de ser crianças, cresçam, deixe essas coisas básicas da fé, há coisas maiores para aprender, para avançar no seu relacionamento com Cristo. E ele está ajudando esses irmãos a se desvencilhar desse foco, né, tão forte em relação a esses ensinamentos elementares. O terceiro grande tópico também, que esses manuscritos incomodavam os irmãos, em relação a anjos. Eles davam muita atenção, mas assim, muito, eu acho que dos 4 tópicos era um dos maiores. Eles falavam muito, acho que além dos anjos, eles falavam muito de Melquisedeque com uma outra conotação, que a gente vai falar, mas eles falavam muito de anjos. Eles falavam, como que a gente vai crer em um ser humano de carne e osso? Né? Há revelações de seres espirituais, né? Tanto para o bem como para o mal, enviados por Deus, né? Trazendo revelações divinas. Esses sim são sobrenaturais, esses sim devem chamar a nossa atenção. Então eles estavam suprimindo, desprezando Cristo, que tinha carne e osso, para dar mais valor aos anjos. E eu fico pensando, se o foco de anjos afeta pessoas, né, hoje, né, no nosso século, quanto mais nessa época. Então, veja que essa luta não foi uma luta tão fácil de se lidar, não. Né? O autor de Hebreus teve que realmente lutar com zelo para poder ajudar esses irmãos a entender a superioridade de Jesus aos anjos. E o quarto ponto é Melquisedeque. Melquisedeque, ele aparece como esse sumo sacerdote eterno lá no livro de Gênesis, antes de Deus poder dar ordem, né, de que os da tribo de Levi deveriam ser sacerdotes. Só que num desses, aqui diz que, só para vocês saberem, sobre os anjos, isso estava na regra da comunidade, o pacto de Damasco, pergaminho de guerra e 1 Enoque, o livro dos observadores e o livro dos sonhos. Todos esses livros falavam sobre o foco dos anjos, tá? A importância dos anjos, que eles eram superiores aos seres humanos e tudo mais. E aí o quarto ponto é sobre Melquisedeque. E aí tem esse livro chamado Midrash em Melquisedeque, que falava que esse Melquisedeque, ele viria nos últimos tempos como um libertador, um salvador, e ele faria uma expiação por todos, né? Por todos os judeus, e expiação no sentido de tirar a culpa, né? Como Jesus fez por nós através da cruz, né? Ele foi culpado no nosso lugar, ele morreu no nosso lugar, ele levou a punição que nós merecíamos, mas eles estavam falando que isso vai acontecer quando esse Melquisedeque voltar. Então, é por isso que é tão importante para o autor de Hebreus, você não vê isso em nenhum outro livro do Novo Testamento, persistir nesse assunto. Ele fala vários capítulos sobre Jesus ser um sacerdote da ordem de Melquisedeque, né? Dele ser realmente esse sumo sacerdote supremo, né? Grande, glorioso, sem igual, maior de todos, né? Para que as pessoas pudessem entender que não haverá um outro Melquisedeque. Jesus é o nosso Melquisedeque. É só Ele que pode nos trazer a salvação, não há outro. Então é por essa razão, irmãos, que o livro de Hebreus, ele fala do que fala, né? Ele trata esses assuntos e é muito importante para você saber dessas coisas, porque quando nós entrarmos profundamente nesses assuntos, você sabe que existe uma razão de estar lá. E agora, para a gente terminar, permanecer fiel a Jesus como Messias. Eu vou pedir para que vocês deixem aqui o slide com as 5 grandes sessões para vocês acompanharem. Eu vou falar brevemente sobre cada uma delas, né? Nessa primeira sessão, Jesus é superior aos anjos. Acredito que eu já falei
que é um dos assuntos combatidos, né, por causa dessas heresias. O segundo assunto, eu vou falar a porção. O primeiro, o combate aos anjos, vai do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18 do capítulo 2. O combate, a segunda sessão, provando que Jesus é superior a Moisés. E o ponto principal do autor é: tá bom, vocês insistem tanto que é importante obedecer a Moisés, mas eu quero dizer a vocês que é muito mais importante obedecer ao Filho de Deus. Então ele vai combater e fazer com que eles se aproximem de Jesus, se libertando, né, dessas questões dessa forma. Isso vai do capítulo 3, versículo 1, até o versículo 13 do capítulo 4. Na terceira sessão, ele lida com o sacerdócio de Melquisedeque, eu também já falei bastante sobre isso. Vai do versículo 14 do capítulo 4, ao versículo 28 do capítulo 7. Então é uma sessão bastante grande. E ele vai mostrar que Jesus é o verdadeiro grande sumo sacerdote, ele é o verdadeiro Salvador. Na sessão 4, que vai do capítulo 8, versículo 1 até o versículo 40 do capítulo 11, o autor vai mostrar que Jesus ele é maior do que a lei, né? Que a nova aliança, né, que é no sangue de Cristo, ela é mais poderosa do que a aliança que era baseada na lei, que todos nós quebramos, né? Então ele vai provar isso para esses irmãos, e isso é muito importante, porque eles falavam: nossa, mas Jeremias falou de uma nova aliança, e essa nova aliança ainda está por vir. E ele vai falar: não, essa nova aliança já se cumpriu. Jesus trouxe essa nova aliança no sangue dele. E nessa nova aliança, nós não temos o risco de quebrá-la novamente, porque ele cumpriu os dois lados dessa nova aliança. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E a última grande sessão é a sessão das exortações, vai do versículo 1, capítulo 12, ao versículo 25 do capítulo 13, e nela o autor ele vai apelar mais do que nunca para que os irmãos possam praticar e perseverar na fé. Terminando, irmãos, eu quero dizer que esse livro é fascinante, ele é profundo, vale a pena meditar nele em casa, vale a pena fazer anotações, perguntas para quinta-feira, deixa Deus falar ao seu coração. Os temas podem ser diferentes do que nos afrontam hoje, né, do que nos ameaçam hoje, mas a verdade continua a mesma. Jesus ele continua sendo tudo para nós, ele é a nossa única esperança, nós não podemos abrir mão da nossa fé. Nós temos que recorrer à palavra de Deus como autoridade da nossa vida, não o que os homens falam, não a pressão, né, que vem de fora. Quais são as pressões que você tem sofrido na sua fé? Entrega para o Senhor, seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, não abra mão do que você recebeu. E esse livro também, ele nos exorta, irmãos, a servir a Cristo com coração grato, né, independente das circunstâncias. Há um poder maravilhoso que o Espírito Santo nos dá quando o nosso coração está firme e inabalável em servir o Senhor. E esse é o grande apelo, né? O Senhor Jesus está voltando, irmãos, e Ele vai nos trazer o único reino que é inabalável. Os reinos desse mundo são abaláveis, os reinos desse mundo passarão, mas o reino que o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso grande Rei, Ele traz para nós é inabalável. Não importa o que o mundo diga, não importa o que o mundo faça, você é cidadão desse reino inabalável. Não abra mão da sua fé, não abra mão da sua fé. Amém? Não abra mão da sua fé. E por último, uma pergunta. Jesus, Ele não quer o nosso coração pela metade, Ele quer por inteiro. Ele quer por inteiro. E a pergunta é: você está disposto a render seu coração inteiramente para o Senhor essa noite? Eu oro que sim. Vamos ficar em pé e vamos orar, Senhor. Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, porque Teu Espírito Santo está aqui agindo, Senhor, usando a Tua palavra, Deus, como a espada, Deus,
que é afiada e penetra, né, mais profundo do nosso coração, dividindo a alma do espírito, Senhor, juntas de medula, Senhor, discernindo as intenções do coração. Eu oro, Deus, que para todos nós, ó Deus, estamos aqui, aqueles que estão ouvindo em casa, ou ouvirão essa mensagem, eu oro que sejam confrontados pela Tua palavra, Deus. A Tua palavra é uma palavra de exortação, é uma palavra que nos confronta, que nos chama a um compromisso contigo, que nos chama a uma atitude, Senhor, hoje, Deus. Então eu oro, Pai, trabalhe em nossos corações, que haja uma grande rendição, que não haja uma área só da nossa vida, Senhor, que nós queiramos controlar, Senhor. Eu oro que haja um grande aquebrantamento, uma grande libertação, Deus, que o Teu Espírito possa se mover livremente na nossa vida, no nosso meio, na Tua igreja, Senhor, para que Satanás seja cada vez mais envergonhado, Senhor, que os planos, né, ocultos do maligno sejam expostos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu povo seja, Senhor, grandemente abençoado, Senhor, que o Teu nome seja mais exaltado, brilha a Tua luz sobre nós. Tu és o Senhor, Tu és o grande Rei, Tu és o sumo sacerdote, Senhor, o único que traz, ó Deus, purificação dos nossos pecados, o único, Senhor, que não só ofereceu, mas foi o próprio sacrifício pelos nossos pecados naquela cruz, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém.